Olá, meu nome é Josi, eu sou professora de matemática e vim ajudar você a entender um pouco melhor essa disciplina tão maravilhosa. Vamos estudar? Hoje nós vamos falar de conjunto, elemento e inclusão. Imagine a seguinte situação, você tem um grupo e dentro desse grupo você tem itens. Cada um desses itens recebe o nome de elemento e esse grupo maior ele recebe o nome de conjunto. Então, nós temos que conjunto é a união de elementos. Dentro desse tópico, nós temos a seguinte definição. Define-se uma relação que indica se certo elemento pertence, se isso acontecer, você utiliza esse símbolo matemático, ou não pertence, se ele não pertence, você utiliza esse símbolo matemático para lhe representar se o elemento ele faz parte ou não faz parte de um determinado conjunto. Vamos verificar aqui um exemplo prático que fica mais fácil para compreender essa situação. Eu tenho um conjunto A dos números primos menores que 20. Essa forma de representar um conjunto é chamada de representação por compreensão. O que significa isso? Você tem um conjunto que tem elementos e você não quer listar todos os elementos desse conjunto. Então você utiliza uma frase e essa frase matemática, ela tem sentido completo, ela diz para você quem são os elementos que estão dentro daquele conjunto sem necessariamente listar um por um. Exemplo, conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais ele é um conjunto infinito. Não tem como você representar todos os números naturais, escrever um por um. Então você utiliza uma frase e essa frase vai dizer para você quem são os elementos daquele conjunto, ok? Mas vamos voltar para o nosso exemplo. Então, como eu disse, essa forma de representar é chamada de representação por compreensão. Nós temos mais duas formas de representar, eu vou listar para vocês. A outra forma é a representação por enumeração. Essa representação só faz sentido quando o seu conjunto ele é finito, ou seja, é possível escrever todos os elementos. Nesse caso, eu tenho um exemplo simples, onde o meu conjunto ele é finito e não tem muitos elementos, então dá pra gente listar. Vamos lá. Eu vou chamar, o meu conjunto aqui de A, que foi o nome dado. Entre chaves, eu vou escrever cada um dos números pertencentes a esse conjunto. Observem que aqui ele quer o conjunto dos números primos. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que são números primos. Preciso saber o que é isso para representar os elementos. Então vamos para a definição. Números primos são aqueles números que têm como divisor apenas o 1 e ele mesmo. Então vamos listar os elementos. Primeiro número primo, 2, depois vem 3, 5, 7, 11, 13, 17 e o 19. Esses são os elementos que pertencem ao conjunto A, ou seja, todos os números primos menores que 20 estão escritos aqui dentro do meu conjunto que eu representei agora por enumeração. Então vamos lá, você utiliza a letra que foi dada para representar o seu conjunto e dentro de chaves você lista todos os seus elementos. Nós temos também uma terceira forma de representar os conjuntos, que é a forma por diagrama. O que é o diagrama? Representação por diagrama. É quando você coloca uma figura e dentro dessa figura, uma figura fechada, dentro dessa figura fechada, você lista os elementos, ou seja, você coloca os elementos. Essa fica aquela sensação de conjunto mesmo, uma sensação melhor de conjunto, que é uma representação por uma figura fechada e os itens estão dentro daquela figura. Então vamos fazer essa terceira forma de representar. Eu vou colocar aqui uma figura, então observem, eu tenho uma figura fechada, o nome dessa figura é A, porque é o nome do meu conjunto, e eu vou pegar todos os elementos e vou colocar aqui dentro. Então 2, 3, o 5, 7, o 11, 13, 17 e o 19. Então aqui dentro eu tenho todos os elementos do meu conjunto, ok? Então nós verificamos as três formas de representar.
representação por compreensão, de novo, é uma frase de sentido completo que diz para você quem são os elementos daquele conjunto, representação por enumeração, que é quando você lista todos os elementos do seu conjunto, e representação por diagrama, é quando você tem uma figura fechada e dentro dessa figura você tem todos os seus elementos. Agora vamos utilizar essa ideia do pertence e do não pertence para o nosso exemplo. Imagine a seguinte situação, dentro do meu conjunto A, eu tenho o elemento, por exemplo, o elemento 3. Então, aqui eu digo que 3 pertence a A, ok? Agora vamos ver um caso de um número que não está dentro do meu conjunto. Exemplo, número 10. 10, ele não pertence ao A. Ficou claro? Então, observem que essa relação de pertence ou não pertence, ela se dá de elemento para conjunto. Então, no exemplo 3, que é esse elemento, ele está dentro do meu conjunto, ele pertence a A, mas, por exemplo, não tem o número 10 aqui. O 10 não é primo, então ele não faz parte do meu conjunto. Então, 10 não pertence a A. Agora nós vamos falar de dois tipos de conjuntos que merecem uma atenção especial. O primeiro deles é o conjunto unitário, depois nós vamos falar do conjunto vazio. Vamos primeiro para o conjunto unitário. Como o próprio nome já diz, conjunto unitário é um conjunto que tem apenas um elemento. Então imagine um grupo que tem um item, é somente um elemento dentro desse conjunto. Já o conjunto vazio, como o próprio nome também já diz, é aquele conjunto que não tem nenhum elemento. Então se você olhar, não tem nenhum item dentro do seu grupo, ele é chamado de conjunto vazio, certo? O conjunto vazio, ele tem dois símbolos matemáticos que servem para representar que o conjunto não tem nenhum elemento. Você pode representar utilizando chaves, você coloca entre chaves, mas não põe nenhum elemento dentro, ou você pode representar utilizando esse símbolo, que serve para representar que o seu conjunto não tem elemento. Vamos verificar agora dois exemplos numéricos para a gente entender melhor essa situação. Olha o meu primeiro exemplo, eu tenho o conjunto B dos números naturais pares entre 5 e 7, certo? Primeiro, conjunto B. B é o nome dado ao meu conjunto. Números naturais, você lembrar dos conceitos, números naturais são os números que a gente utiliza para contar. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O conjunto dos números naturais, ele é um conjunto infinito, não tem como representar todos os seus elementos. Mas aqui o que nos interessa são os números naturais pares e que estão entre 5 e 7. Ou seja, na verdade eu só tenho um elemento. O único número entre 5 e 7 que é natural é o número 6. Então a representação fica da seguinte forma. B, que é o nome dado ao meu conjunto, entre chaves eu vou colocar 6, que é o meu elemento, certo? Então isso aqui é um exemplo do conjunto unitário, só tem um elemento dentro do meu conjunto. Olha o outro exemplo, eu tenho um conjunto C dos números reais, cujo quadrado é igual a menos 1. Então, observem, isso é uma forma de representar o conjunto por compreensão. Eu te dei uma frase, nessa frase eu estou dizendo quais são os elementos que estão dentro desse conjunto. Mas observem, eu tenho agora o conjunto dos reais e eu quero saber qual é o número cujo quadrado é igual a menos 1. Então, você tem a seguinte situação, que número elevado ao quadrado é igual a menos 1. Só que isso dentro do conjunto dos números reais, certo? Dentro do conjunto dos números reais, nós sabemos que não existe nenhum número que elevado ao quadrado vai resultar em um número negativo. Então, não tem nenhum número que elevado ao quadrado resulta em menos 1. Logo, esse conjunto é um conjunto vazio. Então, a representação é conjunto C, ele é um conjunto vazio. Ou você também pode representar o conjunto C utilizando esse símbolo. Agora nós vamos falar da relação de inclusão entre dois conjuntos. Até o momento nós falamos da relação de inclusão de elemento para conjunto, ou seja, a gente verificou se cada elemento ele fazia parte ou não de um conjunto, e agora nós vamos verificar se um conjunto, dados os elementos dele, todos esses elementos fazem parte ou não de um segundo conjunto. Vamos para a definição. Dado dois conjuntos A e B, se todo elemento de A é também elemento de B, nós dizemos que, eu vou mostrar três formas diferentes de se dizer isso. Se todos os elementos de A também são elementos de B, nós dizemos que A está contido em B.
A forma de representar isso é a seguinte: A está contido em B, ou seja, todos os elementos que estão em A também estão em B. Outra forma de dizer isso: A é subconjunto de B, ou A é parte de B. Aqui eu coloquei uma figura para ilustrar essa situação. Observem que eu coloquei um conjunto maior aqui, que é o nosso conjunto B, e um conjunto menor dentro de B, que é o conjunto A. Isso é um exemplo claro para dizer que A está contido em B. Observem que, independente de qual seja ou quais sejam os elementos que estão dentro do conjunto A, esses elementos também vão estar dentro do conjunto B, já que A está dentro do conjunto B, ou seja, A está contido em B, ok? Um conceito muito importante é o seguinte: qualquer que seja o conjunto A, nós temos que vazio e A são subconjuntos de A. Isso é uma definição. Qualquer que seja o conjunto, independente de quantos elementos ele tenha, o vazio sempre vai ser um subconjunto e o próprio conjunto também é um subconjunto dele. É como se fosse essa figura onde o A e o B tivessem o mesmo tamanho. Isso é o caso em que A está contido em A. E o vazio, por definição, ele está presente, ou seja, ele está contido dentro de qualquer conjunto. Isso é uma nomenclatura para representar o que eu escrevi aqui. Então, ó, para todo A, o vazio está contido em A e o A também está contido em A, ok? Vamos para um exemplo utilizando a ideia de conjuntos para mostrar quando um conjunto ele está contido ou não em outro. Olha o meu primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, eu tenho esse conjunto que tem 3 elementos, o elemento 1, 2 e 3. Observem que no meu segundo conjunto, eu também tenho esses mesmos elementos. Olha, o 1 que está aqui também está presente aqui, o 2 e o 3. Então, esse conjunto, ele é um subconjunto desse, por isso nós dizemos que esse primeiro é subconjunto do segundo. Uma outra representação, observem que a representação não precisa ser necessariamente com números, eu posso utilizar letras. Eu tenho nesse primeiro conjunto P, Q e R, que são os elementos do primeiro conjunto. E no segundo também tem P, Q e R. É o mesmo conjunto, então como consequência o primeiro é subconjunto do segundo. E aqui eu tenho essa outra representação, que é o vazio está contido no conjunto X e Y. Esses dois casos servem para ilustrar essa definição que eu mostrei para vocês, que para todo conjunto A, o vazio e o próprio conjunto é subconjunto. Certo? Agora nós vamos relacionar a quantidade de subconjuntos que a gente consegue formar de um conjunto A. A relação de quantidade de subconjuntos se dá de acordo com o número de elementos que esse conjunto tem. Vamos verificar isso. O número de subconjuntos de um conjunto A depende do número de elementos de A. Vamos verificar como que essa relação se dá. Se A tem N elementos, isso implica que o A vai ter 2 elevado a N subconjuntos. Essa relação de 2 elevado a N, onde N é a quantidade de elementos, me dá a quantidade de subconjuntos que um conjunto A tem. Vamos verificar isso no exemplo mais prático para você entender melhor. Imagina o seguinte, eu tenho um conjunto A, esse conjunto A é formado pelos elementos X, Y e Z. Eu quero saber quantos e quais são os seus subconjuntos. Primeiro, nem todo exercício que você for fazer vai te pedir para listar a quantidade de subconjuntos. Até mesmo porque, se o N for um número muito grande, a quantidade de subconjuntos também vai ser muito grande, certo? Nesse exemplo, como o número de elementos é um número razoavelmente pequeno, a gente consegue listar todos os subconjuntos para você entender melhor. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu preciso verificar quantos elementos no meu conjunto A. Ele tem os elementos X, Y e Z. Então, eu já sei, nesse caso, que o A tem 3 elementos. Bom, sabendo a quantidade de elementos, por essa relação de 2 elevado a N, eu concluo quantos subconjuntos ele tem. Então, eu sei que 2 elevado a N me dá a quantidade de subconjuntos. N é a quantidade de elementos. Então, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Isso é uma potência. 2 elevado a 3 é o mesmo que você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, eu sei que o meu conjunto A tem 8, o quê? Subconjuntos. Ok? Bom, já sei a quantidade de subconjuntos que o conjunto A tem.
Aqui, como o N é um número pequeno e a quantidade de subconjuntos também não ficou tão grande, eu vou listar esses 8 subconjuntos. Então, vamos lá. O primeiro subconjunto é o X, o outro subconjunto é o Y, um terceiro subconjunto é o Z, observem, são todos elementos. Agora eu vou pegar esse elemento e esse. Então, X, Y é um quarto subconjunto, X e Z também é um subconjunto, Y e Z. Como nós vimos agora na definição, todo o conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, X, Y, Z também é um subconjunto. E como nós vimos também na definição, o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Logo, para fechar essa conta, que deu 8, a gente coloca aqui o conjunto vazio, fechando assim os 8 subconjuntos formados do meu conjunto A. Eu vou apresentar para você agora os conjuntos numéricos. Eu vou apresentar os 5 conjuntos numéricos. Eu vou passar os nomes, o símbolo matemático que a gente utiliza para representar, a sua definição e vou listar também alguns dos seus elementos para ficar mais fácil de visualizar quais são esses conjuntos. Vamos lá. O primeiro conjunto que a gente vai trabalhar é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto, pensa o seguinte, se você quiser contar elementos, você vai utilizar os elementos que estão dentro do conjunto dos números naturais. Ou seja, números que servem para fazer contagem estão presentes no conjunto dos naturais. O símbolo que nós utilizamos para representar é a letra N. Eu vou listar aqui alguns dos seus elementos. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Observem que eu coloquei aqui reticências. Essas reticências, ela serve para mostrar que o conjunto ele é infinito. Ou seja, ele não termina no algarismo 3, ele continua essa contagem. Então, essa reticência serve para mostrar que o conjunto é infinito. Uma particularidade que eu gosto de ressaltar é a seguinte, se você quiser representar o conjunto sem o elemento 0, o que você vai fazer? Você coloca o mesmo símbolo, que é o N, só que você vai colocar um asterisco aqui em cima. Isso serve para mostrar que o seu conjunto é natural, só que você começa a contagem no 1. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Continua sendo, obviamente, um conjunto infinito, a única coisa que você fez foi tirar o 0 da sua contagem. O segundo conjunto que nós vamos trabalhar é o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto, pensa o seguinte, você tem todos os números naturais, mais os seus opostos. Exemplo, 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3. Quando você une esses dois grupos, você tem o conjunto dos números inteiros. O símbolo que a gente utiliza para representar é a letra Z. Eu vou listar aqui alguns dos elementos. Eu vou começar com reticências, porque esses elementos do conjunto começam lá no menos infinito. Então, eu vou começar aqui a contagem. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e reticências aqui também. Observe, então, que nesse caso o conjunto ele é infinito, tanto para a esquerda quanto para a direita. Porque eu tenho infinitos números negativos à esquerda e infinitos números positivos à direita. Da mesma forma que eu utilizei aqui reticências para tirar o número 0, eu posso fazer isso aqui com os números inteiros também. Então, ele vem menos infinito, menos 2, menos 1, só que quando chega no 0 eu não tenho 0. 1, 2 e assim por diante, ok? Próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é o conjunto formado por números que podem ser escritos na forma de fração. Então, imagine o seguinte, você tem um numerador P e um denominador Q. Esses números P e Q, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? Então, todo número que pode ser escrito nessa forma de P sobre Q, observação, com Q diferente de 0, pertence ao conjunto dos números racionais. O símbolo que a gente utiliza para representar é a letra Q. Então, ele é da seguinte forma. Eu tenho um numerador P e um denominador Q pertencente ao conjunto dos inteiros com Q diferente de 0. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Eu tenho o número 1 sobre 2, o número menos 3 sobre 5 e assim por diante. Ou seja,
todo número que pode ser escrito na forma de fração pertence ao conjunto dos números racionais. Próximo conjunto é o conjunto dos números irracionais. Ele é exatamente o contrário dos racionais. Se os racionais podem ser escritos na forma de fração, os irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Então, vou colocar aqui alguns exemplos. Primeiro, o símbolo, né? A gente utiliza a letra I para representar. E aqui alguns exemplos. Raiz de 2, número π e assim por diante. Tenho aqui também infinitos números que não podem ser escritos na forma de fração. E por fim, o nosso último conjunto, que é o conjunto dos números reais. Ele é o maior conjunto que nós temos. Ele engloba todos esses outros conjuntos. Ou seja, os números reais, ele é formado pela união dos números racionais com os números irracionais. O símbolo que a gente utiliza para representar é o R. Então, ele é formado pelos números racionais, união com os números irracionais, ok? E ele também é um conjunto infinito, já que ele engloba dois conjuntos infinitos. Eu vou mostrar aqui uma outra forma de visualizar esses 5 conjuntos de uma forma só, que é a seguinte. Imagine que você tenha aqui um conjunto grande e eu vou chamar esse conjunto de real, dos números reais. Então, aqui à minha direita, eu tenho todos os números reais. Só que se a gente observar a definição, os números reais ele é formado pelos números racionais com os números irracionais. Então, eu vou dividir aqui esse conjunto em 2, assim e assim. Aqui eu vou colocar o meu conjunto dos números racionais. Conjunto maior aqui, dos racionais, maior porque ele vai ter subconjuntos, eu vou colocar à direita. E os irracionais eu vou representar aqui. Aqui dentro dos racionais eu tenho o conjunto dos números inteiros, certo? Então aqui eu vou colocar um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. E dentro do conjunto dos números inteiros eu tenho um outro conjunto, que é o conjunto dos números naturais. Então isso aqui é uma outra forma de visualizar a relação desses 5 conjuntos. O meu conjunto maior é o real, aqui eu subdividi em 2 grupos, que é os racionais e os irracionais. Só que se você observar, dentro dos racionais eu tenho os inteiros e dentro dos inteiros eu tenho os naturais. Gostou do vídeo? Gostou da aula? Então se inscreva no canal, compartilha, envie esse vídeo para aquele seu colega que precisa dar um pouco mais de matemática. Até a próxima aula!